Olá, voltamos com o nosso programa Livres Ideias de hoje, falando sobre o suicídio, mais precisamente a prevenção ao suicídio, né? A gente terminou o último bloco discutindo sobre a nossa sociedade extremamente depressiva, né? Aquela que, segundo pesquisas, é a que mais consome antidepressivos, né? Mais se consulta com psicólogos, com psiquiatras, né? Mais faz uso desse serviço, né? A depressão, talvez seja óbvio, né, o que eu vou colocar, mas a depressão é talvez o principal motivo de suicídios no mundo? A depressão é um fator de risco bastante importante, está presente em muitos dos casos de suicídio, mas como a Maria Amélia falou, ela não é um fator isolado, na maioria das vezes. Em geral, existem vários fatores associados que vão culminar no suicídio, né? Aquilo que a gente já tinha falado antes. O sofrimento é o grande fator. E depressão causa um sofrimento intenso. A gente não pode esquecer disso. E eu queria comentar uma coisa. Eu não sei se a depressão é mais frequente hoje ou se nós diagnosticamos mais a depressão hoje. Antigamente as pessoas não sabiam que o que elas sentiam era depressão. Então elas diziam que estavam tristes, estavam melancólicas, ou mesmo diziam que estavam com dor de cabeça ou com dor não sei aonde, porque era a maneira delas expressarem o que elas sentiam. E aí chegava alguém e falava que era frescura. Com certeza, isso ainda é comum, mas antigamente era muito mais comum, né? Mas, voltando à depressão, ela é sim um fator importante de risco para o suicídio, mas não é o único. Existem inúmeras situações que aumentam o risco de suicídio, né? Hoje é o dia 18 de maio, é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que são fatores importantes de risco de suicídio. O bullying, né? Todo mundo ouve falar do bullying, de brincar, gozar, agredir crianças na escola, são fatores importantes de risco de suicídio, embora muita gente ache bobagem. Isso é normal, toda criança faz. Nem as crianças não deveriam fazer, as crianças não deveriam sofrer, as que assistem não deveriam assistir silenciosamente, e os professores deveriam tomar atitudes, porque quem sofre bullying e também quem pratica bullying está em maior risco para suicídio. E por aí vai, existem inúmeras situações que aumentam o risco de suicídio. Aí você falou uma coisa interessante. Na verdade, segundo os próprios dados da OMS, né, a maior propensão, né, da população a cometer suicídio está entre os jovens, né? Como você, entre os idosos. Entre 15 a 30 e depois entre os idosos. Na verdade, desculpe interromper, o grupo de maior risco ainda é o grupo de idosos, acima de 70 a 75 anos de idade. Porém, o grupo de adolescentes e adultos jovens vem crescendo muito e está querendo ganhar a competição dos idosos. Mas, então, são esses dois grupos os de maior risco. Aí, entrando naquilo que a gente começou, né, apresentando no assunto do nosso programa hoje, o jogo Baleia Azul, né, vem sendo discutido aí amplamente, que é um jogo onde, resumidamente, até gostaria que você explicasse melhor, né, mas resumidamente, a pessoa que se inscreve nesse jogo tem que realizar uma série de desafios, e, se eu não me engano, 50 desafios, né? Que incluem andar no alto do parapeito de um prédio, se cortar, enfim, desafios desse gênero, né? E o último seria tirar a própria vida, né? E o público, aparentemente, o público-alvo são adolescentes, né? A gente parece que começou na Rússia, teve vários casos na Rússia, mas vem se espalhando ao redor do mundo e parece que já fez vítimas aqui no Brasil, né? O que você entende por esse jogo? Por que as pessoas se submetem a ele? Bom, primeiro sobre o jogo, quando começaram a falar sobre o jogo aqui no Brasil, ninguém tinha certeza se ele existia ou não, porque havia muitos boatos. A Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio começou a discutir a situação, mas ninguém sabia se o jogo realmente estava acontecendo ou não, por causa desse grande número de boatos, muitas pessoas falando. E várias pessoas, principalmente da mídia, jornalistas, etc., tentaram entrar no jogo para conhecê-lo e não conseguiam.
eles procuraram via Facebook, por outras formas, entrar no jogo e elas não conseguiram encontrar os condutores do jogo, me escapou, tipo monitores, eles não conseguiam. Então chegaram a questionar a existência do jogo. E com o passar do tempo, conforme esse jogo foi se tornando mais conhecido, muitos desses jornalistas, eu soube de alguns jornalistas que tentaram se envolver com o jogo, eles encontraram várias pessoas que também, sabendo alguma coisa do jogo, tentaram demovê-los, tipo, digamos que você estivesse tentando entrar no jogo para conhecer, como é um profissional da mídia que queria conhecer, saber o que é o jogo, mas aí você está lá procurando no Facebook, várias pessoas percebem que você quer fazer o jogo e se apresentam como sendo do jogo, mas na verdade com o intuito de evitar que você entre no jogo. Então surgiu uma corrente do bem tentando evitar isso. Mas o fato é que o jogo, com o tempo se descobriu que o jogo está aí sim, está acontecendo, vários jovens, vários adolescentes estão chegando a ele e as consequências estão aí. Quem participa desse jogo, quem se deixa levar por esse jogo, é quem já está em uma situação de dificuldade. Não é uma questão de eu dizer assim, a culpa é dos pais, né? Em alguns momentos eu vi reportagens, inclusive, dizendo assim, os participantes do Baleia Azul são aqueles cujos pais não ligam para eles. Eu acho muito perigoso nós dizermos isso, porque muitos desses pais estão passando por dificuldades, estão tentando cuidar dos seus filhos, mas têm dificuldade para lidar com isso. No entanto, esses adolescentes são adolescentes que têm mais dificuldades para interagir com seus pais, com seus colegas, seus professores, quem quer que seja, e não sabem como lidar com as situações. E encontram, digamos, uma válvula de escape no jogo, acham muito interessante. O adolescente gosta muito de desafios, quanto mais complicados os desafios, mais interessante. Por isso que é muito difícil o trabalho de combate ao abuso de drogas. E quando a gente diz para um adolescente, olha, drogas fazem mal, aí mesmo que eles querem usar as drogas, né? Então, é um prato cheio para o adolescente. Eu vou fazer um monte de coisa complicada. E aí eles vão fazendo coisas que estão adequadas para a fase do desenvolvimento deles, para as dificuldades que ele enfrenta. O adolescente está saindo daquela fase. Sou uma criança, sou um adulto, tenho que fazer coisas de adulto. Então, o jogo se adequa a isso. Uma crítica que me pareceu recorrente nas redes sociais com relação a quem participa do jogo, né? Especialmente os adolescentes que participam do jogo. É o pessoal comentando assim, mas esses adolescentes nunca tiveram que lidar com um problema de verdade na vida, são adolescentes mimados que participam do jogo e se suicidam só para aparecer. Isso foi uma crítica que várias pessoas acabaram comentando, né, nas redes sociais, enfim, criticando as pessoas que tiraram sua vida. Eu acho, particularmente, né, um pouco estranho você falar que esses adolescentes nunca tiveram um problema na vida, sendo que eles vivem uma vida, primeiro, num ambiente extremamente competitivo, hipercompetitivo, né? A pressão pelo sucesso, e especialmente o sucesso financeiro, não o sucesso intelectual, o sucesso moral, se é que posso dizer assim, mas o sucesso financeiro, exclusivamente, é constante, é gritante, né? Na mídia, muitas vezes na própria família, no ambiente escolar, né? A pressão por relacionamentos, né? Na era do ficar e tudo mais é outra, né? A pressão estética é outra, extremamente gigante, né? Exatamente. Muitos adolescentes que não se enquadram, na verdade a maioria não se enquadra nos padrões de beleza, né? Que é vendido popularmente aí nas novelas, nos programas, enfim. Então, a questão do vestibular, né? E a gente, por trabalhar, né? Especialmente trabalhar com esse público, né? Nos cenas pré-vestibular, você percebe a pressão que eles têm para passar no vestibular, uma pressão de que precisam mostrar para a família que eles são capazes, para os amigos que eles são capazes, e quando não são, naquele momento, recebem toda a pressão. Então, discordo, né, por aí da afirmação. E segundo, que a gente vive numa sociedade que é só chamar a atenção, né? O Facebook vive de curtida, de compartilhamento. Então, talvez seja natural alguém
chegar ao cúmulo de tirar a própria vida porque não consegue chamar a atenção como outros. Né? Acho que tem vários aspectos importantes, acho que a Amélia vai poder fazer alguns comentários importantes aí também. Mas, primeiro, quando a gente oferece cursos de prevenção de suicídio, e sempre dizem, tem gente que tenta suicídio só para aparecer. Eu acho muito difícil a gente dizer que alguém tenta suicídio só para aparecer. Esse aparecer, na verdade, é um pedido de ajuda. Né? Tem muita gente que fala aquela história, né, antiga, se fosse para aparecer, eu pendurar uma melancia no pescoço, essas coisas. Gente, quando eu estou com dificuldade, eu não tento suicídio, porque eu tenho outros mecanismos para lidar com a minha dificuldade. Então, se um adolescente vai tentar ou cometer um suicídio para aparecer, é porque ele está numa situação de sofrimento. Ele nunca sofreu de verdade em termos. É porque o que eu entendo como sofrimento não é o que o outro entende como sofrimento. Às vezes o outro está sofrendo muito, mas eu não percebo aquilo como sofrimento. Né? Passar no Enem, no SISU, por exemplo, é um sofrimento. Eu trabalho no curso de medicina, né? Alguns alunos chegam para a gente depois de terem tentado Enem uma única vez. Mas muitos alunos tentaram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, já estavam se formando em outro curso. Não tem nenhum demérito nisso. Tem alunos que vão ficar mais ansiosos, que vão demorar mais, e quando chegam para a gente na faculdade, são ótimos, são excelentes alunos. Então, não é nenhuma desvantagem, nenhuma falha deles. Eles talvez tenham ficado mais ansiosos, etc. Isso a família tem que entender, os colegas têm que entender, a sociedade tem que aceitar isso. E eles têm que ficar mais tranquilos, saberem, se eu não passar dessa vez, eu vou passar da outra. É lógico que não é relaxar e falar assim, não vou estudar, deixa para lá. Mas se aplicar dentro das suas possibilidades, não passou dessa vez, eu vou tentar da outra. E saber, o mundo tem muitas possibilidades, né? Pensar em tudo o que pode ser feito, em tudo o que precisa ser feito, todas as dificuldades que ele enfrenta. Eu estou falando que ele não tem problema nenhum, mas o que não tem problema nenhum? Pelo que ele está passando? Então, dizer que ele não está sofrendo, que ele não tem nenhuma dificuldade, é muito fácil para mim que não estou vivendo na pele do outro. Então, agora, para a gente encerrar esse bloco, mas já aqui adiantar o início da nossa conversa no próximo bloco, né? Quero saber de vocês, especialmente da Amélia, como que a gente pode identificar na outra pessoa um comportamento que pode querer dizer que aquela pessoa vai querer tirar a própria vida. Né? Então, conto com a paciência de vocês para o próximo bloco. Até lá!